Olá! Nessa videoaula, aprenderemos um pouco sobre um esporte que pode ser praticado no fundo do mar, local que para alguns é considerado fascinante e ao mesmo tempo aterrorizante. Esse esporte pode ser realizado apenas por lazer ou para pesquisas científicas. O mergulho. Veremos como ele surgiu, quais os seus tipos, quais os equipamentos usados, quais os riscos que ele pode trazer à saúde de seus praticantes e muito mais. Agora, fiquem com os nossos repórteres, Maxwell, Antônio Rafael e Kailane, e mergulhem conosco nesse mar de conhecimento. A partir de agora, iremos nadar em busca de conhecimento. Mas e vocês? Estão preparados para mergulhar de cabeça nessa jornada? Mas, gente, o que é o mergulho? O mergulho é uma prática esportiva bastante conhecida no mundo. Hoje em dia, existem praticantes em todo o globo, sendo que muitos deles não são profissionais e buscam no mergulho uma forma de se livrar, seja do estresse ou até mesmo renovar as suas energias. Empregado também como fonte de pesquisa por cientistas e biólogos que visam desvendar os mistérios e facetas escondidos no fundo do mar, dos oceanos e dos organismos que ali vivem, o mergulho acaba por ser uma ferramenta indispensável nesse processo. Além de que, esse é um esporte que ainda possibilita ter um grande contato com a natureza e a vida aquática. Sendo assim, toda a população deveria experimentá-lo. Mas, afinal, o que seria o mergulho? Mergulho é uma prática esportiva que consiste em submergir dentro d'água, com ou sem a utilização de um aparato especial de respiração. Existem diversas modalidades de mergulho. As mais comuns são recreativas, como o mergulho autônomo, o mergulho livre, o mergulho de apneia, entre outras denominações. Não se sabe ao certo sobre quando o mergulho surgiu, mas ele é citado desde a Grécia Antiga, quando Homero e Platão já mencionavam a utilização de esponjas para banhos. Segundo alguns historiadores, nessa época a atividade também era praticada com o intuito de recuperar objetos valiosos perdidos durante os naufrágios. Hoje em dia, essa prática é vista como um esporte, contando como modalidade em diversos eventos, como o Guinness, onde os praticantes testam a resistência embaixo da água ou saltam de plataformas altíssimas com cerca de 10 metros de altura. Agora iremos falar sobre os três principais tipos de mergulho: o mergulho livre, o mergulho autônomo e o mergulho profissional. Começando pelo mergulho livre. Essa modalidade exige itens para mergulho mais simples, já que é praticada em baixas profundidades. Aqui encontram-se outras duas modalidades, que são o mergulho em apneia e o snorkeling, que irei falar mais à frente. O mergulho em apneia consiste basicamente em utilizar-se apenas do ar dos pulmões. Acontece da mesma maneira quando nadamos. Ao colocar a cabeça embaixo d'água, prendemos a respiração com o pulmão cheio de ar. Dessa forma, o mergulho em apneia não exige nenhum tipo de equipamento de mergulho. Essa prática é muito utilizada porque não passará da superfície. Mesmo assim, só deve ser executada por profissionais físicos e mentalmente treinados. A apneia estática. Nessa modalidade, os atletas devem percorrer a maior distância possível, estando submersos. Ela ainda se divide em competições com ou sem o uso de nadadeiras. A apneia sprint 25 por 50 metros. Nessa competição, o mergulhador precisa percorrer 25 ou 50 metros submerso, mantendo o fôlego e sendo o mais veloz possível, pois a vitória vai justamente para o mais rápido. Lastro constante. Essa é uma prática mais comum no mar e em lagos, em que o praticante utiliza um cinto de lastro que impede que ele suba e colabora para a submersão mais funda possível, sem a ajuda de um cabo guia. Agora falando sobre a segunda modalidade do mergulho livre, é o snorkeling. Esse é um tipo de mergulho mais indicado para quem não tem experiência, ou então terá seu primeiro contato com a prática. Os itens essenciais para o mergulho e snorkeling são o snorkel,
a máscara e as nadadeiras. O snorkeling é indicado para quem pretende dar pequenos mergulhos em apneia, ou então nadar e permanecer olhando para debaixo d'água. Os locais mais indicados para esse tipo de mergulho são rios, mares e piscinas naturais. Há também o mergulho autônomo. O mergulho autônomo é muito conhecido entre as atrações recreativas subaquáticas. Nessa categoria, é necessário aparelho de mergulho para respiração e dependente de suprimentos da superfície, ou seja, que não exija que a pessoa tenha que ir até a superfície para respirar. São mergulhos mais profundos que podem consistir em visitas a cavernas ou embarcações naufragadas. Mesmo que seja com intuito recreativo, essa categoria exige um treinamento específico. Para o mergulho autônomo, é necessário o uso de cilindro de ar profundímetro, que mede a profundidade, o manômetro, que mede a pressão do ar do cilindro, e o colete equilibrador. Todos esses tipos devem estar devidamente acoplados ao cilindro. Vale ser uma observação que, dependendo da profundidade, é necessário que alguns itens sejam duplicados. E por último, mas não menos importante, temos o mergulho profissional. É voltado para pesquisadores e até mesmo para a construção de plataformas de petróleo e hidrelétricas. Como nesse caso, os mergulhadores passam muito mais tempo embaixo d'água. É necessário um treinamento especial para a prática. O mergulhador profissional tem funções parecidas com o operário de fábrica, utilizando soldas, fazendo manutenções nos equipamentos, só que embaixo d'água. Os equipamentos utilizados, primeiramente, o snorkel, que é um tubo de 30 cm que permite o praticante respirar durante o mergulho. Depois vem a máscara de mergulho, que permite ao praticante ter a visão nítida ao fundo do mar. Também tem o cilindro de ar comprimido, que é um auxiliar respiratório, que contém cerca de 2.400 litros de ar comprimido. As roupas isolantes são para manter o calor do corpo do praticante e evitar que ele se machuque ou tenha cortes de corais. Também temos as nadadeiras, que permitem que o praticante desloque durante o mergulho. Por fim, temos o colete equilibrador, que é usado para a segurança do mergulhador, evitando que o praticante suba e desça durante o mergulho. A partir de agora, a gente vai falar um pouco sobre os riscos do mergulho, que para os especialistas não está no mergulho em si, mas sim na doença descompressiva. A doença descompressiva ocorre quando o indivíduo que está submerso na água sobe rapidamente para a superfície. Quanto maior a profundidade e o tempo submerso, maiores são os riscos disso ocorrer. A descompressão é o nitrogênio residual que permanece no corpo após um mergulho, que dependendo do tempo e profundidade trará uma deficiência para ser eliminado. Quando essa demora para eliminar o nitrogênio residual, ocorre uma geração de bolhas de nitrogênio que acabam por ficar presas nos tecidos ou na circulação sanguínea do ser humano, o que leva o indivíduo a ter sérios problemas futuros, como um AVC ou um ataque cardíaco. Por isso, é necessário que até em um período de 48 horas é desaconselhada a realização de viagens aéreas, pois é nesse momento que a probabilidade da formação de bolhas seja maior. O mergulho é explicitamente contraindicado para pessoas com doenças respiratórias crônicas, como asma, bronquite crônica e efisema pulmonar. A pressão embaixo d'água para algumas pessoas que portam essas doenças pode ocasionar uma perfuração pulmonar. Além disso, o indivíduo também pode adquirir uma pneumotórax. Pessoas de meia idade devem fazer uma avaliação médica antes de se envolverem com essa atividade, a fim de prevenir quaisquer problemas, tais como problemas arteriais não diagnosticados, que os impeçam de ingressar no mergulho, e assim evitar futuras complicações da sua saúde. Fugindo um pouco sobre o risco do mergulho, nós vamos falar um pouco sobre o recorde mundial que foi recentemente batido em mergulho de apneia. De acordo com as notícias, o dinamarquês Stig Aval Seversen, de 47 anos, bateu o recorde mundial de apneia ao dar 202 metros em 2 minutos e 42 segundos, sem respirar na praia de La Paz, no México. Mergulhador profissional, 4 vezes campeão mundial e multirecordista no Guinness Book. Seversen é formado em Biologia e PhD em Medicina. Ele começou a experimentar aprender a respiração quando era criança
Então, começou a nadar aos 6 anos e foi campeão nacional 4 anos seguidos, aos 9, 10, 11 e 12 anos. A nossa videoaula sobre o mergulho fica por aqui, mas agradecemos a todos pela atenção prestada. Um tempo aterrorizante. Machucados e cortes de corais. Agora falando um pouco mais sobre... A partir de agora a gente vai falar um pouco sobre os... As roupas de lá, os roupas de lá,